Futuro do treinador Jorge Sampaoli no Flamengo é definido em reunião com Rodolfo Landim e Marcos Braz. Informação trazida pelo jornalista Bernardo Ramos. Vamos acompanhar os bastidores do Flamengo que está quente. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos, isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Ação que acontece da cruzada quase que solitária, tal qual um Dom Quixote, do presidente Rodolfo Landim para a manutenção do técnico Jorge Sampaoli à frente do Flamengo, independentemente do que aconteça na partida contra o Botafogo no próximo sábado no Engenhão. Rodolfo Landim, minha gente, esteve nesta manhã, na manhã desta terça-feira, este vídeo está sendo gravado nesta terça-feira, de acordo com reportagem publicada pelos ótimos Eric Faria e Fred Gomes, para ter uma conversa com Jorge Sampaoli a portas fechadas no Ninho do Urubu. Essa conversa, de acordo com os relatos, foi breve, foi rápida, mas serviu para reiterar o apoio do presidente ao moribundo técnico do Flamengo. Moribundo é aquele que fica vagando por lá, praticamente sem vida. E é o caso do técnico Jorge Sampaoli. Há uma divisão entre pessoas que comandam o futebol rubro-negro sobre opiniões, questões. Sampaoli deve ser o técnico, deve ser mantido ou deve ser demitido. Para mim, não há mais clima nenhum. Sampaoli pode cair amanhã, depois, ou no ano que vem. Sampaoli não será o técnico do Flamengo no médio prazo. O que, para mim, é um erro. Ora, se ele não serve para tocar o futebol do Flamengo no ano que vem, por que serviria neste ano? A questão mais importante é a falta de possibilidade da contratação de um técnico com um nome aceitável, melhor do que isso, com um trabalho potencialmente aceitável, para assumir o clube em meio a este período, de agora até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no dia 17 de setembro. Por que eu digo que o Rodolfo Landim é quase que um Dom Quixote nessa história? Ninguém quer o Sampaoli. Boa parte dos jogadores não quer o Sampaoli à frente do Flamengo e muita gente no departamento de futebol, gente que frequenta o Ninho do Urubu, de forma muito mais assídua do que o presidente Rodolfo Landim, que vai lá, vez por outra e tal, mas sabe que não existe mais clima para a continuidade de Jorge Sampaoli à frente do Flamengo. Pelo menos até o sábado. Será que Rodolfo Landim mudará de ideia com um resultado possível, derrota do Flamengo para o Botafogo? Acho muito difícil. Afinal de contas, Rodolfo Landim é o grande fiador, é o grande entusiasta e me parece ser o único no Flamengo em relação ao trabalho do Jorge Sampaoli. O que Landim sabe sobre futebol? Muito pouco, amigos. Você provavelmente saiba muito mais do que ele. Por que então Rodolfo Landim entende se intrometer no futebol? Aí entraria uma característica em campo do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Veja, quando você é subordinado, você muitas vezes engole abaixo o gosto do seu chefe. Então, às vezes, o seu chefe chega e fala, isso acontece muito no jornalismo, tá? Fala, putz, eu quero esse cara no ar. Tá, mas esse cara não rende muito. Não, mas eu quero. Tá. Aí você vai uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes pro ar e depois você chega ao seu chefe e fala, gente, olha aqui, ó, não dá. Olha os resultados do programa. Ou, sei lá, eu tô falando de jornalismo que é o meu segmento, né? E aí você vai persuadir o seu chefe, vai convencer o seu chefe. E o Marcos Braz tem um bom poder de persuasão. Caberia a ele, neste momento, chegar ao presidente Rodolfo Landim e tentar persuadi-lo, né? Falar, olha, não dá mais, não tem condição de o Sampaoli continuar à frente do Flamengo. Por quê? E aí o Rodolfo Landim teria de fazer essa pergunta ao Marcos Braz. E o Marcos Braz é um cara que está muito mais habituado ao Ninho do Urubu do que o Rodolfo Landim. Então caberia ao Marcos Braz entregar um relatório, pode ser
falado esse relatório, de problemas que acontecem com o técnico Jorge Sampaoli. Pode-se falar em Carlos Carvalhal, Tite, todos esses, mas se não houver uma mudança drástica na forma como o Flamengo é conduzido, numa estrutura carcomida, não vai adiantar nada. O futuro técnico do Flamengo será o futuro técnico demitido do Flamengo, infelizmente. Então é um processo que tem que ser instalado, que vai durar tempo, vai levar tempo, mas que pode ser uma quebra de paradigmas em relação à gestão de vários clubes do futebol brasileiro, ou de boa parte deles, seja SAF ou não. Ou seja, o profissionalismo na gestão, de forma literal, né? Não apenas uma história para inglês ver, de forma literal. Então as pessoas perguntam assim, mas o Carlos Carvalhal. Gente, o Carlos Carvalhal chegar no Flamengo vai ser jantado. Mas o Tite. Eu acho o Tite o melhor técnico brasileiro em atividade. Mas será que daria certo com essa estrutura de futebol do Flamengo? Com a estrutura em que o presidente banca sozinho a permanência de um técnico? Acho muito improvável. Saudações, até a próxima. Então é isso aí, galera. Vamos falar um pouco sobre o assunto principal do vídeo. Hoje teve reunião mais que informal, né, entre Marcos Braz, Rodolfo Landim e Jorge Sampaoli, né? E pela informação do jornalista Bernardo Ramos, o presidente do Flamengo, né, confirmou a permanência de Jorge Sampaoli no cargo, mesmo perdendo para o Botafogo. E quando o dirigente vem a público e informa que o treinador vai ficar, é porque ele pode ser demitido a qualquer momento. Vão por mim. Sampaoli, se perder a partida contra o Botafogo, corre um grande risco de ser demitido. E, na minha opinião, será o mais certo a se fazer. Não tem mais clima para o treinador argentino ficar no comando do Flamengo. Ora, se eles mesmos já decidiram que não vai deixar o treinador na próxima temporada, por que seguir com ele esse final de temporada? Então, não tem mais lógica, não tem condições de Jorge Sampaoli comandar o Flamengo, não tem mais clima. Os jogadores já não confiam mais nele e ele também não está nem aí para o time. Não tem necessidade dele continuar no Flamengo, ainda mais que o nosso Mengão tem uma importante decisão da Copa do Brasil para decidir e o jogo de volta será fora de casa. O Flamengo tem tudo para ser campeão, assim como todas as finais que disputou até o momento. Só que o resultado final todos nós sabemos. Só vexame, só vergonha que esse time passou nessa temporada. Se vencer a Copa do Brasil, vai dar um pouco de alívio para a torcida, né? Vencendo um título importante. E a diretoria terá tempo para reformular tanto a comissão técnica como também essa parte dos jogadores. Portanto, se eles não vão mais ficar com Jorge Sampaoli em 2024, por que não começar mandando ele embora agora? Vamos torcer que o nosso Mengão vença o Botafogo, que não deixe o time carioca se distanciar ainda mais no Campeonato Brasileiro e que ainda brigue pelas 4 posições primeiras. Na verdade, as 3, né? Porque a primeira posição com certeza será do Botafogo, campeão do Campeonato Brasileiro desta temporada. Essa é a minha opinião, né? Não sei a opinião de vocês. Para mim, o Botafogo já é campeão, não tem como mais reverter essa situação. O Flamengo deve honrar a camisa, deve terminar pelo menos em segundo, né, para honrar esse manto sagrado, garantir a classificação da Copa Libertadores da América do próximo ano. Não vamos se confiar em título da Copa do Brasil, porque nesse momento o favorito é o São Paulo, porque está jogando melhor, vai decidir a segunda partida em casa e vive um clima mais tranquilo, diferente do Flamengo, que é só conturbação, é só pressão. E se Jorge Sampaoli for demitido, qual seria o nome ideal?
Já tem muitas mídias sociais aí dizendo que Tite seria um nome interessante e que Landim já teria aprovado. Na minha opinião, não seria o nome ideal nesse momento para assumir o Flamengo. Tite tem características bastante defensivas, já o Flamengo, muitos jogadores ofensivos. Para ele montar um sistema de jogo, vai ter que ter muito tempo, né? Vai ter que ter muita paciência. Portanto, o Flamengo deveria ir atrás de outro nome para assumir a temporada de 2024. Mas, segundo o presidente Rodolfo Landim, Sampaoli está garantido no cargo. Vocês confiam? Eu não. Na opinião de vocês, quem deve ser o treinador para a próxima temporada? Participa aí deixando a sua opinião nos comentários.